Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, né? E a gente tem que falar sobre esses bastidores agitados, aliás, desta sexta-feira, quando houve uma visita indesejada ao centro de treinamento do Ninho do Urubu. Uma turma, digamos assim, da Comissão Nacional Antidopagem esteve no Ninho do Urubu quando o Flamengo realizava o treino tático definitivo e mais importante para a partida diante do Palmeiras, né? Atrapalhou ou não atrapalhou? De acordo com o que a gente pôde apurar, sim, houve uma irritação muito grande, tanto que o Flamengo emitiu uma nota falando sobre isso, né? E houve ali um fato bastante inusitado, né? Sendo que 3 integrantes desta comissão assistiram ao treinamento, ou seja, treinamento que era para ser secreto, não foi tanto assim, tão assim secreto não. Foi bem visto, aliás, por pessoas que não deveriam estar lá, né? É óbvio que isso faz parte de uma rotina, né? Em que essas pessoas, funcionários da comissão, visitam centros de treinamento de forma surpreendente, ou seja, como uma surpresa, não há um aviso prévio. A Comissão Brasileira Antidopagem estará no seu centro de treinamento no dia tal, na hora tal. Não, são visitas de surpresa. Agora, eu acho que no mínimo, faltou sensibilidade. Afinal de contas, o jogo de domingo entre Flamengo e Palmeiras, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, torna-se, eu não acredito que seja uma decisão de campeonato brasileiro. Acho que definitivamente não é. Tem muita coisa ainda para acontecer na competição. Agora é um jogo muito importante. Então eu acho que faltou bom senso, sensibilidade a essa comissão ao mandar os seus funcionários ao treinamento do Flamengo, e esses caras, ou parte deles, assistiu ao treinamento, em loco, irritando bastante o técnico Felipe Luiz, que eu não tenho dúvidas de que vai falar sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo, evidentemente após a partida entre Flamengo e Palmeiras na quarta-feira. Então vai se criando um ambiente esquisito para esse jogo, né? E aí houve a divulgação nesta sexta-feira, tardiamente até, de que Wilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro do clássico entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Bom, é o seguinte, não tinha outro. Não tinha outro. Assim, eu me recuso a acreditar que Anderson Daronco seria uma opção boa para as duas equipes. Um árbitro que picota bastante o jogo. Inclusive, ele apitou um Flamengo e Palmeiras, vitória do Flamengo por 1-0 no Maracanã em 2021, na primeira rodada da competição, e marcou 31 faltas em 45 minutos no primeiro tempo. Ora, o cidadão desse não pode apitar um jogo do mais alto nível do futebol brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro bom? Não é. Mas ou seria o Wilton Pereira Sampaio ou seria um estrangeiro. Eu não consigo ver internamente outra possibilidade. É evidente que Ramon Abate Abel não seria o árbitro designado para apitar essa partida. Nem faria o menor sentido que isso acontecesse, né? Ramon Abate Abel, que estranhamente, né, apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro numa quinta-feira, com um critério de paralisar o jogo o tempo todo, e aí 3 dias depois apita o clássico entre São Paulo e Palmeiras, deixando de marcar um pênalti escandaloso, né, escandaloso no Tapia, né, jogador do São Paulo, e aí cria-se, né, a história do questionamento que tem que ser feito à arbitragem. Não se trata de clubismo, falta de clubismo, não. A arbitragem tem que ser questionada sempre, assim como dirigentes de futebol têm que ser questionados, técnicos de futebol devem ser questionados e jogadores de futebol devem ser questionados. Eu não vejo problema nenhum nisso.
E é óbvio que diante de uma arbitragem muito ruim, a arbitragem brasileira é muito ruim, tende a haver esse questionamento. Eu não consigo pensar de forma diferente, desde que as pessoas tenham, claro, um senso crítico mais apurado. Né? E aí o Wilton Pereira Sampaio surge como árbitro para apitar esse jogo. O Wilton Pereira Sampaio, só para você saber, tá? É persona não grata em Londres, capital da Inglaterra, depois que apitou bizonhamente a partida entre Inglaterra e França na Copa do Mundo de 2022 no Catar, e apitou o jogo entre Vélez Sarsfield e Racing, vitória por 1-0 do Racing no José Amalfitani, em Buenos Aires, muito mal. Apitou muito mal essa partida. Então não esperem um árbitro que fará terá uma atuação impecável. Eu não acredito nisso. Se tiver, ótimo. Se tiver, ótimo. Mas é óbvio que ele está na berlinda, assim como qualquer outro árbitro que fosse designado para apitar essa partida, que definitivamente é muito importante. Vale lembrar também que o Palmeiras, muito provavelmente, terá um desfalque importantíssimo, notícia trazida em primeira mão pelo UOL para o jogo, que é a lesão do Everton, goleiro palmeirense, né? Titular absoluto do time do Palmeiras. E aí fica a dúvida sobre quem será o provável substituto. Tem Carlos Miguel e Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, aliás, um velho conhecido do torcedor do Flamengo. Carlos Miguel, um goleiro muito alto, revelado pelo Corinthians, que é o grande rival do Palmeiras em São Paulo, foi para o Nottingham Forest e foi reserva de um goleiro belga chamado Celso. Tá? Mas o Carlos Miguel é um goleiro que tem um belo potencial. Não sei se porque tem tanto tempo de inatividade, ele não jogou na Inglaterra e ainda não jogou pelo Palmeiras, que ele será escalado justamente para esse jogo. Tá? Então pode ser que o Palmeiras entre em campo com o Marcelo Lomba, né? Que não é um goleiro, pelo menos na minha opinião, muito confiável, tão confiável quanto o Everton, que trata-se de um belo goleiro, sem dúvida nenhuma. Né? Um dos melhores em atividade aí no futebol brasileiro. O Flamengo tem um bom goleiro também, na minha opinião, que é o Rossi. Sobre a formação ofensiva, se o Samuel Lino não jogar, não será surpresa para mim o Carrascal entrar pelo lado esquerdo. Lembrando que no Dinamo de Moscou, o Carrascal jogava nessa posição como um meia que trafegava pelo lado esquerdo. De repente, o Luiz Araújo na ponta direita e o Pedro, né? Sendo centroavante, o Pedro tem que jogar. Acho que não há muita discussão em relação a isso. É claro que a gente segue acompanhando ao longo de todo o fim de semana a preparação do Flamengo para essa partida e, claro, teremos uma live toda especial após a disputa de Flamengo e Palmeiras. Né? A live não vai começar imediatamente após o jogo, afinal de contas, estarei na transmissão da rádio Band News FM, mas ali por volta das 7h30 a gente entra no ar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.